Meu Deus do céu! O sangue escorria pelos dedos trêmulos de Sílvia, enquanto ela segurava aquela agulha pela última vez. Ali, naquela casa de taipa rachada, com o bebê chorando de fome nos braços, ela fez a promessa mais desesperada de sua vida. Se o Senhor me der mais uma chance, juro que nunca mais vou deixar meu filho passar necessidade. Foi quando aquela porta velha rangeu e entrou o homem que mudaria tudo. Mas para entender como uma menina expulsa de casa aos 16 anos chegou a esse momento de desespero total, preciso voltar ao começo dessa história, de partir o coração. Gente, meu povo, vou contar para vocês uma história que aconteceu em uma cidade pequena do interior, cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo e os segredos correm mais ligeiro que água de chuva em ladeira. Era uma tarde de março, daquelas que o calor estava tão brabo que até o pensamento suava, quando a vida de Sílvia mudou para sempre. A menina tinha só 16 anos, viu? 16 aninhos e um corpinho franzino que mal aguentava carregar os baldes d'água do poço até a cozinha. Morava numa casinha simples com os pais, seu João Batista e Dona Conceição, gente trabalhadora, mas dura que nem sola de alpercata velha quando o assunto era religião. Naquele dia fatídico, Sílvia estava no banheiro pequeno da casa, aquele que ficava nos fundos, com as paredes de reboco descascando e o cheiro de mofo misturado com desinfetante barato. As mãos dela tremiam tanto que ela mal conseguia segurar aquele palitinho de plástico que tinha comprado escondido na farmácia da vila. Duas listrinhas cor-de-rosa, ela sussurrou, e o mundo pareceu que ia desabar em cima dela. O teste de gravidez não mentia, não. Ali estava a prova de que sua vida, do jeitinho que ela conhecia, tinha chegado ao fim. Sabe como é, né? Em cidade pequena do interior, uma menina solteira grávida era pior que praga de gafanhoto em plantação. E na casa de seu João Batista, então, homem que não perdia um culto, que andava sempre com a Bíblia debaixo do braço, Ave Maria, era melhor ela se preparar para o pior. Sílvia ficou ali sentada no vaso, segurando aquele teste que pesava mais que saco de cimento nas costas. O suor escorria pela testa, se misturando com as lágrimas que começavam a brotar. Como é que ela ia contar para os pais? Como é que ia olhar nos olhos daquela mãe que vivia dizendo que moça direita se guarda para o casamento? Sílvia, ô Sílvia! A voz grossa de seu João ecoou pela casa. Tu tá fazendo o que aí trancada esse tempo todo, menina? O coração dela disparou que nem cavalo brabo. Rapidinho, enrolou o teste num papel higiênico e enfiou no bolso da saia. Lavou o rosto na torneira que pingava. Respirou fundo e abriu a porta. Quando chegou na sala, os pais estavam sentados naquela mesma posição de sempre. Seu João com a Bíblia aberta no colo, os óculos de grau forte escorregando pelo nariz e Dona Conceição bordando um pano de prato. Aqueles que ela vendia na feira para ajudar nas despesas. Senta aqui, Sílvia, disse a mãe sem levantar os olhos do bordado. Teu pai quer falar contigo. A menina sentou no banquinho de madeira, as pernas bambas que nem vara verde. Será que eles já sabiam? Será que alguém tinha visto ela comprando o teste? Nessas cidades pequenas, as paredes têm ouvidos e as janelas têm olhos, todo mundo sabe. Filha, começou seu João ajeitando os óculos. A irmã Madalena me procurou hoje depois do culto. Disse que viu tu conversando com aquele rapaz, o Marcos, filho do seu Zé da oficina. O sangue gelou nas veias de Sílvia. Marcos, o menino dos olhos verdes que tinha prometido que ia casar com ela, que ia falar com os pais, que tudo ia dar certo. O mesmo Marcos que, quando ela contou da suspeita da gravidez, ficou branco que nem papel e sumiu feito fumaça no vento. Pai, não me interrompe! O homem bateu a mão na mesa com tanta força que o copo d'água balançou. Tu acha que eu criei filha para andar desonrando o nome da família? Para envergonhar a casa? Dona Conceição largou o bordado, o rosto fechado numa expressão dura. João, calma, deixa a menina falar. Mas Sílvia sabia que não tinha explicação que prestasse. Com a mão tremendo, ela enfiou a mão no bolso e sentiu o papel do teste. Era agora ou nunca. Talvez, só talvez, quando eles soubessem da gravidez, o coração de pai e mãe falasse mais alto. Pai, mãe. A voz saiu fraquinha, quase um sussurro. Eu preciso contar uma coisa para vocês. O silêncio que se fez na sala era tão pesado que dava para cortar com faca. Seu João fechou a Bíblia devagar,
os olhos fixos na filha. Dona Conceição juntou as mãos no colo, os dedos apertados até ficarem brancos. Eu tô... As palavras entalaram na garganta seca. Como é que se conta uma coisa dessas? Como é que se destrói a vida dos pais com 2 palavras? Fala. Logo, menina. A voz do pai era um trovão prestes a estourar. Eu tô grávida, pronto, estava dito. As 2 palavras saíram e ficaram pairando no ar como nuvem de tempestade. Por um momento, ninguém se mexeu. Era como se o tempo tivesse parado, ali naquela salinha apertada. Depois tudo aconteceu muito rápido. Seu João se levantou num pulo, o rosto vermelho que nem pimentão maduro. A Bíblia caiu no chão com um baque surdo. Dona Conceição levou as mãos ao rosto, um gemido escapando entre os dedos. Desgraçada. O pai apontou para ela com o dedo, tremendo. Perdida, tu não é mais filha minha. Como pôde fazer isso com a gente? João, por favor. Dona Conceição tentou segurar o marido, mas ele a empurrou para o lado. Não tem, por favor. Essa menina desonrou nossa casa, desonrou os princípios que ensinamos. As palavras cortavam mais fundo que faca amolada. Sílvia chorava, o corpo todo tremendo. Tentou falar, explicar, pedir perdão, mas a voz não saía. Pega tuas coisas e sai daqui. Seu João apontou para a porta. Agora. Não quero mais ver tua cara nessa casa. Pai, por favor, para onde eu vou? Não me chama de pai. Tu perdeu esse direito quando escolheu esse caminho. Dona Conceição chorava também, mas não disse nada em defesa da filha. Ficou ali parada, as lágrimas escorrendo mudas pelo rosto vincado pelo sol e pelo trabalho. Sílvia se levantou com as pernas tremendo. Olhou uma última vez para a mãe, esperando um gesto, uma palavra, qualquer coisa. Mas Dona Conceição virou o rosto para o lado, como se não aguentasse mais olhar para a filha. Com o coração em pedaços, a menina foi para o quarto pequeno que dividia com o irmão mais novo. Pegou uma mochila velha e enfiou algumas roupas, a escova de dente, a Bíblia pequena que tinha ganhado da avó. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia fechar o zíper. Quando voltou para a sala, o pai estava em pé na porta. Braços cruzados, a cara fechada que nem porta de cemitério. Vai, ele disse, a voz fria que nem vento de agosto. E não volta nunca mais. Tu tá morta para nós. Sílvia passou por ele, a cabeça baixa, as lágrimas caindo no chão de cimento vermelho. Quando pisou do lado de fora, ouviu o barulho da porta batendo atrás dela. Um baque seco, definitivo, que marcou o fim de tudo que ela conhecia. Ali estava ela, 16 anos, grávida, com uma mochila nas costas e o mundo inteiro pela frente. O sol já estava se pondo, pintando o céu de vermelho. Sangue. A rua de terra batida se estendia à frente, e Sílvia não fazia ideia para onde ir. Deu uns passos cambaleantes, o peso da barriga, que ainda nem aparecia, parecendo pesar 1 tonelada. As janelas das casas vizinhas já começavam a se abrir, os rostos curiosos aparecendo para ver o escândalo. Em cidade pequena, desgraça alheia vira notícia ligeira. Coitadinha, ela ouviu alguém sussurrar. Tão novinha. É o que dá não ter juízo, respondeu outra voz. Agora aguenta. Sílvia apertou o passo, querendo fugir daqueles olhares, daqueles comentários, daquela vergonha que parecia grudar na pele feito carrapato. Mas para onde ir? Não tinha parente na cidade, não tinha amigo que pudesse ajudar. Estava sozinha no mundo, ela e o bebê que crescia em sua barriga. Quando chegou, no fim da rua parou e olhou para trás uma última vez. A casinha onde tinha nascido e crescido parecia tão pequena agora, tão distante. As luzes já estavam acesas, e ela podia imaginar os pais lá dentro, fingindo que ela nunca tinha existido. E foi ali, parada naquela esquina com o coração em pedaços e o futuro incerto, que Sílvia fez uma promessa para si mesma e para o bebê. Eu vou conseguir, meu filho. Nem que eu tenha que revirar o mundo de ponta cabeça. Tu não vai passar necessidade, eu juro. Mas mal sabia ela que aquela noite seria apenas o começo de uma jornada que testaria cada fibra de sua força. O pior ainda estava por vir, e logo descobriria que as ruas não têm piedade de uma menina sozinha. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. A noite caiu sobre a cidade do interior como um cobertor pesado, e com ela veio o medo. Sílvia andava pelas ruas desertas, a mochila pesando nas costas,
os pés já doendo dentro das sandálias, velhas. O estômago roncava de fome, mas ela não tinha um centavo no bolso. Seu João tinha feito questão de não deixar ela levar nada além das roupas do corpo. Meu Deus, me ajuda, ela murmurava baixinho, olhando para o céu estrelado. Não, por mim, mas por esse inocente que carrego na barriga. As casas iam ficando para trás, e logo ela se viu na estrada que levava para a zona rural. Os postes de luz rareavam, e a escuridão foi tomando conta de tudo. O medo apertava o peito que nem mão invisível, onde uma menina de 16 anos ia dormir. O que ia comer, como ia sobreviver? Foi quando ela viu a igrejinha, pequena, simples, com as paredes brancas descascando e uma cruz de madeira no telhado. A porta estava entreaberta, uma luzinha fraca escapando lá de dentro. Sílvia se aproximou devagar, o coração batendo esperançoso. Talvez o pastor pudesse ajudar, dar um abrigo, pelo menos por essa noite. Empurrou a porta que rangeu baixinho. Lá dentro, o pastor Josué estava ajoelhado no altar, a cabeça baixa em oração. Era um homem já de idade, cabelos brancos, conhecido por sua bondade. Quando ouviu o barulho, levantou a cabeça e viu a menina parada na porta, toda desgrenhada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Sílvia? Ele se levantou preocupado. Menina, o que tu tá fazendo aqui essa hora? As lágrimas voltaram com força total. Entre soluços, ela contou tudo. A gravidez, a expulsão, o desespero de não ter para onde ir. O pastor ouvia em silêncio, o rosto se fechando cada vez mais. Quando ela terminou, ele suspirou fundo e balançou a cabeça. Menina, menina, o que foi que tu foi fazer, logo tu que foi criada na igreja? Pastor, eu sei que errei, mas preciso de ajuda. Só por hoje, amanhã eu dou um jeito. O homem se afastou dela, como se a gravidez fosse contagiosa. Sílvia, eu não posso. O que o povo vai dizer se souber que eu abriguei uma moça nessa situação? A reputação da igreja... Mas, pastor, a Bíblia não diz para ajudar os necessitados? Não me venha citar as escrituras. A voz dele subiu. Tu devia ter pensado nelas antes de fazer o que fez. Agora aguenta as consequências. Sílvia não podia acreditar. Ali estava ela desesperada pedindo socorro e até o homem de Deus virava as costas. Por favor, pastor, eu tô com fome, com frio. Tem um posto de gasolina na saída da cidade, ele disse, já abrindo a porta para ela sair. Às vezes o dono deixa a gente dormir lá. Agora vai, antes que alguém te veja aqui. Que assim, pela segunda vez naquela noite, uma porta se fechou na cara de Sílvia. Ela saiu cambaleando, o peso da rejeição esmagando o que restava de esperança. O posto de gasolina ficava longe, mais de 1 hora andando, mas não tinha escolha. Caminhada foi um martírio. Os pés começaram a criar bolhas, a sede apertava a garganta, e vez ou outra, uma tontura fazia ela parar e se apoiar em alguma cerca. O bebê na barriga parecia pesar o mundo inteiro. Quando finalmente chegou no posto, estava quase meia-noite. O lugar era velho, meio abandonado, com só uma bomba funcionando. O dono, seu expedito, estava cochilando numa cadeira de plástico, o rádio, chiando baixinho. Seu expedito? Sílvia chamou com a voz fraca. O velho acordou assustado, os olhos turvos focando na menina. Quem é? O que quer essa hora? Sou Sílvia, filha do seu João Batista. O senhor deixa eu dormir aqui hoje? Pode ser em qualquer canto, no chão mesmo. Ele a examinou de cima a baixo, notando a mochila, o estado deplorável, o desespero nos olhos. Tu é a menina que foi expulsa de casa hoje? A notícia já tinha corrido. Em cidade pequena, escândalo viaja mais rápido que luz. Sílvia só conseguiu fazer que sim com a cabeça. Eita peste! O velho coçou a barba rala. Olha, tem um canto ali nos fundos onde guardo o pneu velho. Não é grande coisa, mas é coberto. Pode ficar lá, mas amanhã cedo tu some, viu? Não quero confusão. Obrigada, seu expedito. Deus lhe pague. Deus nada, menina. Cada um paga pelo céu. Que faz? O canto era um cubículo imundo cheirando a borracha e óleo queimado. Pneus velhos empilhados, teias de aranha por todo lado, o chão de cimento frio e sujo. Mas era melhor que a rua. Sílvia estendeu uma blusa no chão e se deitou, usando a mochila como travesseiro. O estômago doía de fome, a garganta queimava de sede, mas o pior era a solidão. Ali, naquele buraco escuro e fedorento, a ficha começou a cair de verdade.
Ela estava sozinha, completamente sozinha. Os pais a rejeitaram. O pai do bebê sumiu, até a igreja virou as costas. Com 16 anos e um filho no ventre, ela estava jogada no mundo feito bicho sem dono. As lágrimas vieram de novo, dessa vez diferentes. Não eram mais lágrimas de medo ou tristeza, eram lágrimas de desespero puro. Como ia criar uma criança assim? Como ia dar comida, roupa, um teto? Nem para si mesma ela tinha essas coisas. Perdoa, meu filho, ela sussurrou, a mão na barriga. Ainda lisa. Perdoa tua mãe por ter te trazido para esse mundo cruel. Eu não sabia que ia ser assim. Um rato passou correndo perto dela e Sílvia se encolheu toda. O medo de bicho, de gente má, de tudo que podia acontecer, com uma menina sozinha no mundo apertava o peito. Mas o cansaço era maior que o medo, e aos poucos os olhos foram fechando. No meio da madrugada, acordou com um barulho de carro chegando. Vozes de homens, risadas altas, cheiro de cachaça no ar. O coração disparou. Se eles a encontrassem ali, sozinha, indefesa, nem queria pensar no que podia acontecer. Se encolheu no canto mais escuro, prendendo a respiração. Os homens abasteceram, conversaram um pouco com seu expedito e, por fim, foram embora. Só quando o barulho do motor sumiu na distância foi que Sílvia respirou aliviada. Mas o sono não voltou mais. Ficou ali acordada, os olhos arregalados no escuro, pulando com cada barulho. Uma coisa era certa: não podia continuar assim. Precisava achar um lugar seguro, um trabalho, qualquer coisa. Quando os primeiros raios de sol entraram pelas frestas, Sílvia se levantou. O corpo todo doía, a boca seca que nem espinho de mandacaru. Saiu do cubículo e encontrou seu expedito já acordado, tomando café. Bom dia, seu expedito. Dia. Ele nem olhou para ela. Agora vai embora como combinado. O senhor não tem um pingo d'água? Tô com uma sede. O velho suspirou. Foi lá dentro e voltou com um copo de água. Sílvia bebeu tudo de uma vez. Água morna descendo pela garganta como bênção divina. E para onde tu vai agora? Perguntou ele, mais por curiosidade que por preocupação. Não sei, ela respondeu honestamente, mas vou dar um jeito, tenho que dar. Pegou a mochila e saiu andando pela estrada, o sol já começando a esquentar. Não sabia para onde ia, mas uma coisa era certa: a vida nas ruas tinha acabado de começar, e o pior ainda estava por vir. Mal sabia ela que em breve encontraria aquela casa de taipa abandonada que mudaria os rumos de sua história. O sol já estava alto quando Sílvia acordou. Tinha dormido embaixo de uma mangueira velha, na beira da estrada. O corpo todo dolorido de passar a noite no chão duro. A fome apertava o estômago que nem mão fechada, e a sede fazia a língua grudar no céu da boca. Já eram 3 dias desde que foi expulsa de casa. 3 dias comendo manga verde e bebendo água de córrego. Aguenta, meu filho, ela sussurrava. Pra barriga, se levantando com dificuldade. A gente vai achar um jeito, tu vai ver. Foi andando sem rumo pela estrada de terra, os pés já cheios de bolha, quando viu uma trilha estreita que entrava no mato. Alguma coisa, talvez o desespero mesmo, fez ela seguir por ali. O caminho era difícil, cheio de espinho e mato alto, mas ela continuou. E foi então que viu. Lá no meio do nada, escondida entre as árvores, tinha uma casinha de taipa abandonada. As paredes de barro estavam rachadas, o teto de palha furado em vários lugares, a porta de madeira pendurada num único gonzo. Mas para Sílvia, naquele momento, parecia um palácio. Se aproximou devagar, com medo de ter alguém morando ali. Tem alguém aí? Chamou com voz fraca. Só o silêncio respondeu. Empurrou a porta que rangeu alto e entrou. O lugar estava um abandono. Só teias de aranha por todo canto, o chão de terra batida cheio de folha seca, um cheiro de mofo que embrulhava o estômago. Tinha só 2 cômodos, um maior que devia ser sala e cozinha e um menorzinho que era o quarto. No canto, um fogão de lenha velho todo rachado. Mas para Sílvia era melhor que dormir na rua. Muito melhor. Deixou a mochila num canto e começou a explorar. Achou uma vassoura velha, sem cabo, e começou a varrer como podia. Enquanto limpava, as lágrimas escorriam sem parar. Olha onde tu veio parar, Sílvia, falava sozinha. De casa de família para esse buraco no meio do mato. Mas não tem problema não. É melhor que nada. Passou o dia todo limpando o que podia. Tirou as teias de aranha, varreu as folhas até achou um pote de barro rachado que podia servir para guardar água.
Quando a noite chegou, o lugar já estava um pouquinho melhor. Não era grande coisa, mas era um teto. O problema era a fome. Já fazia 2 dias que só comia fruta do mato. E o corpo estava fraco, fraco demais. A tontura vinha e voltava, e ela sabia que não era bom para o bebê. Precisava de comida de verdade, mas como? Foi então que lembrou da feira. Todo sábado tinha feira na cidade do interior, e no final sempre sobrava alguma coisa que os feirantes jogavam fora. Era humilhante, mas não tinha escolha. No dia seguinte, acordou antes do sol nascer e foi andando até a cidade. A feira estava movimentada, cheia de gente comprando e vendendo. O cheiro de comida fazia o estômago doer ainda mais. Silvia ficou num canto, esperando dar a hora de acabar. Quando os feirantes começaram a desmontar as barracas, ela se aproximou. Moço, o senhor não tem uma verdura que não vendeu? Qualquer coisa serve. Pediu para um vendedor de legumes. O homem olhou para ela de cima a baixo, vendo o estado lastimável. Tu não é a filha do João Batista? A que foi expulsa de casa? Silvia baixou a cabeça, a vergonha queimando o rosto. Sou sim, senhor. Eita, menina, que situação, viu? Ele pegou umas folhas de couve murchas e uns tomates machucados. Toma aqui. Não é muita coisa, mas ajuda. Obrigada, moço. Deus lhe pague. Foi de barraca em barraca, pedindo, se humilhando, aguentando olhares de pena e de desprezo. No final tinha juntado um pouco de verdura murcha, umas frutas passadas, até um pedaço de rapadura que Dona Maria da banca de doce deu com pena. Voltou para casa de taipa com o coração apertado, mas o estômago esperançoso. Fez um fogo com gravetos secos e cozinhou as verduras no pote rachado com água do riacho. Não tinha sal, não tinha tempero, mas para quem estava com fome, era um banquete. Os dias foram passando assim. De dia ela procurava o que comer, catava fruta, pedia na feira. De noite, se encolhia no canto da casa de taipa, com medo dos barulhos do mato, dos bichos, de gente má que pudesse aparecer. A barriga começava a crescer, e com ela o desespero. Como é que vou ter esse menino aqui? Pensava, olhando para o teto furado por onde entrava a luz da lua. Sozinha, sem parteira, sem nada? Mas o pior ainda estava por vir. Numa tarde, quando voltava do riacho com água, sentiu as primeiras dores. Achou que era fome, cansaço, mas as dores foram aumentando. Se ajoelhou no chão de terra, o pote caindo e a água se espalhando. Não, meu Deus, ainda não, é muito cedo. Mas a natureza não espera. Ali, sozinha naquela casa de taipa no meio do nada, Silvia entendeu que seu bebê ia nascer. E não tinha ninguém para ajudar. As horas seguintes foram as piores de sua vida. A dor vinha em ondas cada vez mais forte. Ela gritava, chorava, se contorcia no chão duro. Entre uma contração e outra, orava desesperada. Senhor, me ajuda! Não deixa meu filho morrer! Por favor! A noite caiu, e ela continuava ali, sozinha, com sua dor. Os gritos ecoavam pela mata, mas ninguém ouvia, ou se ouvia, não vinha. Afinal, quem ia se meter com uma menina expulsa de casa? Foi quando a dor ficou insuportável que ela ouviu. Passos do lado de fora. Alguém se aproximando. O medo se misturou com a esperança. Podia ser salvação ou perdição. Tem alguém aí? Uma voz de mulher velhinha pelo som. Ouviu os gritos. Tá precisando de ajuda? Socorro! Silvia gritou. Meu bebê tá nascendo. A porta se abriu e entrou uma velhinha magrinha, vestida de preto, o rosto marcado pelo tempo. Era Dona Firmina, benzedeira conhecida na região, que morava do outro lado do mato. Oxente, menina, sozinha nessa hora? Ela se ajoelhou ao lado de Silvia. Calma, eu ajudo, já fiz muito parto na vida. E assim, com a ajuda daquela desconhecida, naquela casa de taipa caindo aos pedaços, nasceu o filho de Silvia. Um menino, pequenino, magrinho, mas que chorou forte quando veio ao mundo. É um menino, disse Dona Firmina, enrolando o bebê num pano velho. Pequenininho, mas está vivo e é o que importa. Silvia pegou o filho nos braços, as lágrimas escorrendo sem parar. Ali estava ele, seu pedacinho de gente, a razão de todo o seu sofrimento e de toda a sua força. Como vai chamar ele? Perguntou a velha. Samuel, respondeu Silvia, olhando para o rostinho enrugado. Samuel, porque Deus ouviu meu clamor. Dona Firmina. Ficou um pouco. Ensinou como cuidar do umbigo, como amamentar. Deixou umas ervas para a dor e foi embora, prometendo voltar no dia seguinte. Mas não voltou. Ninguém voltou. E assim Silvia se viu sozinha de novo.
agora com um bebê recém-nascido nos braços, naquela casa de taipa que era refúgio e prisão ao mesmo tempo. O pequeno Samuel chorava de fome, e o leite dela era pouco, fraco. Como ia sustentar aquela criança? Como ia sobreviver? Mas olhando para o rostinho do filho, Sílvia sentiu uma força nova nascer dentro dela. Nós vamos conseguir, meu filho, nem que eu tenha que virar o mundo de cabeça para baixo. E mal sabia ela que o destino já preparava uma grande virada. Já fazia 2 semanas que Samuel tinha nascido, e a situação estava cada vez pior. O leite de Sílvia secava de fraqueza. O menino chorava dia e noite de fome, e ela não sabia mais o que fazer. Numa manhã de desespero, enquanto procurava alguma coisa para comer nos cantos da casa velha, achou algo que mudaria sua vida. Lá no fundo de um baú empoeirado, escondido embaixo de teia de aranha e cupim, tinha um embrulho de pano. Quando abriu, seus olhos se arregalaram. Pedaços de tecido, uma caixinha com agulhas enferrujadas, carretéis de linha velha e até uma tesourinha cega. Parecia que alguém há muito tempo tinha deixado aquilo ali. Meu Deus, sussurrou pegando uma agulha com cuidado. Será que eu consigo? Quando era menina, antes de toda a desgraça acontecer, Dona Conceição tinha ensinado ela a fazer uns pontos básicos. Não era grande coisa, mas talvez, só talvez desse para fazer alguma coisa para trocar por comida. Sentou no chão com Samuel no colo, dormindo de exaustão depois de tanto chorar. Pegou um pedaço de pano vermelho desbotado e começou a tentar. A primeira tentativa foi um desastre. Os dedos tremiam de fraqueza. A agulha furava o dedo em vez do pano. O ponto saía torto. Não desiste, Sílvia, falava para si mesma. É isso ou ver teu filho morrer de fome. Tentou de novo e de novo. Os dedos sangravam, furados pela agulha velha, mas ela continuava. Quando o sol se pôs, tinha conseguido fazer um paninho pequeno, torto, mas era alguma coisa. No dia seguinte, pegou Samuel no colo e foi até a feira. Dona Maria chamou a mulher da banca de verdura, a mesma que às vezes dava uma fruta passada. A senhora não quer comprar esse paninho? Posso trocar por comida? A mulher pegou o pano, examinou com olhos críticos. Menina, isso tá uma lástima. Os pontos tortos, o pano mal cortado. Quem vai querer isso? As lágrimas vieram, mas Sílvia engoliu. Eu sei que não tá bom, mas eu aprendo. Por favor, qualquer coisa. Dona Maria suspirou, o coração apertando de ver aquela menina com o bebê magrinho no colo. Olha, vou te dar umas batatas e um pouco de farinha. Mas é por pena, viu? Esse pano não vale nada. Era humilhante, mas Sílvia agradeceu e voltou para casa. Enquanto cozinhava as batatas, olhava para o paninho rejeitado. Eu vou melhorar, prometeu. Vou aprender nem que meus dedos caiam. E assim começou. Todo dia, depois de cuidar de Samuel, de buscar água, de procurar o que comer, ela sentava com a agulha na mão. Os retalhos iam virando panos de prato, cada um melhor que o anterior. Os dedos criaram calos, as mãos ganharam habilidade. Um mês depois, quando voltou à feira, o resultado foi diferente. Olha só, disse Dona Rosa da banca de costura. Até que não tá mal. O ponto tá certinho, o acabamento caprichado. Te dou 2 moedas por ele. 2 moedas. Era pouco, mas era dinheiro. Dinheiro de verdade, ganho com o trabalho de suas mãos. Sílvia comprou leite para Samuel, um pedaço de pão para ela, e ainda sobrou para comprar uma linha nova. Mas nem tudo eram flores. Numa tarde, enquanto costurava, ouviu vozes se aproximando da casa. Homens, pelo menos 3, conversando alto. O coração disparou. Pegou Samuel e se escondeu no cantinho mais escuro do quarto. É aqui mesmo, disse uma voz grossa. A casa abandonada que o povo fala. Será que tem alguma coisa para pegar? Perguntou o outro. Vamos ver. Se não tiver nada, a gente derruba e usa a madeira. Sílvia apertou Samuel contra o peito. A mão na boca dele para não chorar. Se descobrissem ela ali, sozinha, indefesa, nem queria pensar no que podia acontecer. Os homens entraram, reviraram tudo, mas por milagre não foram até o quartinho onde ela estava escondida. Não tem nada aqui não, disse um deles. Só teia de aranha e rato. Então deixa pra lá, não vale o trabalho de derrubar. Quando as vozes se afastaram, Sílvia respirou aliviada. Mas o medo ficou. E se voltassem? E se descobrissem que ela morava ali? Precisava de proteção. Mas quem protegeria uma menina expulsa de casa? Os meses foram passando. Samuel crescia devagar, magrinho, mas esperto. Já sorria quando via a mãe.
E esse sorriso era o que dava força para Sílvia continuar. Os trabalhos de costura melhoravam, e algumas mulheres da redondeza começaram a procurar ela para fazer remendos. "Tu costura bem, menina", disse Dona Teresa um dia, trazendo um vestido rasgado. Caprichada desse jeito, podia até trabalhar para gente rica. Gente rica. Sílvia nunca tinha pensado nisso. Será que um dia conseguiria sair daquela casa de taipa, dar uma vida melhor para Samuel? Parecia um sonho impossível. Numa manhã especialmente difícil, Samuel acordou ardendo em febre. O corpinho todo quente, a respiração difícil. Sílvia entrou em pânico. Não tinha remédio, não tinha dinheiro para médico, não tinha nada. "Não, meu filho, não me deixa", chorava desesperada, fazendo compressa com pano molhado, tentando baixar a febre. "Tu é tudo que eu tenho", lembrou das ervas que Dona Firmina tinha deixado. Fez um chá e foi dando de gotinha em gotinha para o menino. Passou a noite toda acordada, orando, cuidando, prometendo tudo quanto era coisa se ele melhorasse. Quando o sol nasceu, a febre tinha cedido. Samuel abriu os olhinhos e sorriu fraco. Sílvia chorou de alívio, abraçando o filho com cuidado. "Obrigada, senhor, obrigada." Mas aquele susto mostrou uma verdade dura. Ela não podia continuar vivendo assim. Samuel precisava de mais. Precisava de comida boa, de um lugar decente, de cuidados médicos quando ficasse doente. E ela ia conseguir. Isso nem que tivesse que costurar até os dedos sangrarem. Foi então que o destino começou a conspirar. Naquela mesma semana, uma cliente diferente apareceu. Uma mulher elegante, bem vestida, com um vestido de seda rasgado. "Disseram que tu costura bem", falou a mulher, olhando desconfiada para a casa de taipa. "Preciso de um conserto urgente. É para hoje à noite." Sílvia pegou o vestido com mãos trêmulas. Era o tecido mais fino que já tinha tocado. Se estragasse, seria o fim de sua pequena reputação. Mas se fizesse bem... "Pode deixar comigo", disse com uma confiança que não sentia. "Vai ficar perfeito." A mulher foi embora e Sílvia se dedicou como nunca. Cada ponto foi dado com precisão de cirurgião. Quando terminou, o conserto estava invisível. Nem parecia que o vestido tinha sido rasgado. À tarde, a mulher voltou, examinou o trabalho e seus olhos se arregalaram. "Menina, isso tá perfeito. Onde tu aprendeu a costurar assim?" "Aprendi sozinha, senhora, na necessidade." A mulher abriu a bolsa e tirou uma nota. Uma nota de verdade. Mais dinheiro do que Sílvia tinha visto em meses. "Toma. E olha, vou falar de ti para as minhas amigas. Talvez apareça mais serviço." Quando a mulher foi embora, Sílvia olhou para a nota, na mão, depois para Samuel dormindo no canto. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de esperança. "A gente vai sair dessa, meu filho", sussurrou. "A mamãe vai trabalhar duro e um dia tu vai ter tudo que merece." Mal sabia ela que aquele vestido consertado chegaria às mãos de alguém muito importante. Alguém que mudaria sua vida para sempre. 3 dias depois daquele concerto no vestido de seda, Sílvia acordou com Samuel queimando em febre de novo. O menino tossindo, o peitinho subindo e descendo com dificuldade. O desespero tomou conta dela. As ervas de Dona Firmina tinham acabado e não tinha um centavo para comprar remédio. "Aguenta, meu filho", ela dizia, fazendo compressa com água fria. "A mamãe vai dar um jeito." Foi quando ouviu o barulho. Um carro se aproximando pela trilha estreita. Carro, ali naquele fim de mundo. O coração disparou. Pegou Samuel no colo e foi espiar pela fresta da janela. Era um carro bonito, desses que só gente rica tem. Parou bem em frente à casa de taipa e dela desceu aquela mesma mulher elegante do vestido de seda. Mas não vinha sozinha. Atrás dela, saindo do banco do motorista, vinha um homem alto, bem vestido, com uns 30 e poucos anos. "É aqui, Diego", disse a mulher. "Foi essa menina que fez o conserto perfeito no meu vestido." Diego. O nome ficou ecoando na cabeça de Sílvia enquanto ela corria para abrir a porta, tentando ajeitar o cabelo desgrenhado, esconder o desespero no rosto. "Bom dia, senhora", cumprimentou com voz fraca. "O concerto não ficou bom?" "Pelo contrário", a mulher sorriu. "Ficou tão perfeito que meu irmão aqui quis conhecer quem fez. Ele tem uma confecção." O homem se aproximou, e foi aí que Sílvia viu seus olhos. Eram olhos tristes, desses que conhecem o sofrimento de perto. Ele olhou para a casa de taipa, para o estado dela, para o bebê no colo, e algo mudou em seu rosto.
Você fez mesmo aquele concerto? Perguntou, a voz grave, mas gentil. Fiz. Sim, senhor. Sozinha, sem máquina, sem nada? Sílvia fez que sim com a cabeça. Samuel tossiu no seu colo, e ela apertou ele mais forte, tentando esconder que ele estava doente. Diego notou. Claro que notou. Seu filho está bem? As lágrimas vieram sem pedir licença. Ele está com febre, senhor. Está doente e eu não tenho como comprar remédio. Márcia, ele se virou para a irmã. Pega o kit de primeiros socorros no carro. Enquanto Márcia ia buscar, Diego ficou ali parado, olhando ao redor. Seus olhos pararam numa pilha de panos costurados no canto. Posso ver? Sílvia concordou, e ele examinou cada peça com atenção de quem entende do assunto. Passou os dedos pelos pontos, verificou os acabamentos, o rosto ficando cada vez mais impressionado. Isso aqui é trabalho de profissional, disse por fim. Onde você aprendeu? Sozinha, senhor. Na necessidade, a gente aprende tudo. Márcia voltou com o kit e tirou um remédio para febre. Dá isso para ele. Vai melhorar rápido. Enquanto Sílvia dava o remédio para Samuel, Diego andava pela casa. Parou na porta, olhando para o horizonte, e quando falou, a voz saiu diferente, carregada de memória. Eu conheci uma casa assim, disse baixinho. Há muitos anos. Voltou-se para Sílvia, e agora tinha decisão no olhar. Escuta, eu preciso de costureiras habilidosas na minha confecção. O trabalho é puxado, mas paga bem. Você teria interesse? O coração de Sílvia quase parou. Trabalho? Trabalho de verdade? Senhor, eu não posso sair daqui. Não tenho onde deixar Samuel, não tenho como ir até a cidade todo dia. E se eu te der um adiantamento? Diego tirou a carteira do bolso. Suficiente para você alugar um quartinho na cidade, perto da fábrica. Tem uma creche lá perto, onde as funcionárias deixam os filhos. Sílvia olhou para o dinheiro na mão dele, depois para Samuel, já mais calminho com o remédio fazendo efeito. Era demais. Bom demais para ser verdade. Por que o senhor está fazendo isso? Perguntou desconfiada. Na vida dela, nada vinha de graça. Diego guardou a carteira e olhou nos olhos dela. Porque eu sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter talento e não ter oportunidade. E porque... Ele parou como se as palavras fossem difíceis. Porque minha mãe era costureira. Ela morreu trabalhando em casa, sem assistência, sem nada. Se alguém tivesse dado uma chance para ela, o silêncio pesou entre eles. Márcia tocou o braço do irmão gentil. Diego, vamos? Você tem reunião. Mas ele não se mexeu. Tirou um cartão do bolso e entregou para Sílvia. Pensa com calma. Se decidir aceitar, me procura. O endereço está aí. Já iam saindo quando Sílvia chamou. Senhor Diego! Ele se virou. Obrigada. Pelo remédio, pela chance, por tudo. Ainda não me agradeça. Ele respondeu com um meio sorriso. Trabalhar comigo não é fácil. Sou exigente, perfeccionista. Mas se você for metade do que esse trabalho mostra, vai longe. O carro foi embora, deixando uma nuvem de poeira e esperança. Sílvia ficou ali parada, o cartão numa mão, Samuel na outra. Olhou para a casa de taipa que tinha sido seu refúgio e prisão por tanto tempo. Será, meu filho? Sussurrou para o bebê que agora dormia tranquilo. Será que nossa vida vai mudar mesmo? Passou o resto do dia pensando. E se fosse mentira? E se ela chegasse lá e não tinha vaga nenhuma? E se descobrissem sua história e a mandassem embora? O medo lutava com a esperança no peito apertado. Noite, enquanto Samuel dormia bem melhor com o remédio, ela pegou agulha e linha, mas dessa vez não era para costurar para vender. Era para fazer uma roupa decente para si mesma. Se ia procurar emprego numa confecção de gente rica, não podia chegar parecendo mendiga. Trabalhou a noite toda, transformando uns retalhos numa saia simples mas digna, ajeitando a melhor blusa que tinha. Quando o sol nasceu, olhou o resultado. No pedaço de espelho rachado. Não estava rica, mas estava apresentável. É agora ou nunca, decidiu. Pegou Samuel a mochila com os poucos pertences e deu uma última olhada na casa de taipa. Quantas lágrimas tinha derramado ali, quanta fome tinha passado. Mas também foi ali que aprendeu a ser forte, a lutar, a não desistir. Obrigada por ter me abrigado, disse para as paredes velhas. Mas é hora de seguir em frente. A caminhada até a cidade foi longa. Samuel no colo, o sol castigando. Mas cada passo era um passo para longe do passado, para perto de um futuro melhor. Quando chegou no endereço do cartão, parou admirada. Era um prédio grande, com uma placa. Confecções. Esperança.
Tinha movimento, gente entrando e saindo, o barulho de máquinas lá de dentro. Respirou fundo e entrou. Na recepção, uma moça olhou para ela de cima a baixo. Pois não? Eu vim falar com o Sr. Diego. Ele disse para procurar ele. A moça franziu o senho. O Dr. Diego não recebe qualquer uma, não. Tem hora marcada? O coração de Silvia afundou. Claro, tinha sido bom demais para ser verdade. Já ia saindo quando uma voz conhecida soou. Deixa ela entrar, Carla, eu estava esperando. Era Diego parado na porta de uma sala. Ele sorriu para Silvia, aquele mesmo sorriso meio triste. Que bom que veio. Entre. Silvia entrou na sala. Samuel, apertado no colo, as pernas bambas. Sua vida estava prestes a mudar completamente, mas mal sabia ela que Diego guardava segredos e que nem tudo seria fácil como parecia. A sala de Diego era grande, com janelas amplas que mostravam todo o movimento da fábrica lá embaixo. Mas o que chamou a atenção de Silvia não foram os móveis caros nem os quadros na parede. Foi uma foto antiga numa moldura simples em cima da mesa. Uma mulher humilde, sentada numa máquina de costura velha, sorrindo cansada. Sente. Diego. Indicou a cadeira. Quer água? Café? Água, por favor. Silvia respondeu, a garganta seca de nervoso. Samuel se mexeu no seu colo, curioso com o lugar novo. Diego serviu a água e sentou atrás da mesa. Por um momento, ficou só olhando para ela como se estivesse tomando uma decisão difícil. Então abriu uma gaveta e tirou outra foto, essa mais escondida. Era uma casa de taipa, igualzinha à que Silvia tinha acabado de deixar. Essa era minha casa, ele disse, a voz baixa. Tá há 20 anos atrás. Eu tinha 12 anos quando minha mãe morreu. Silvia arregalou os olhos. Aquele homem bem-sucedido, dono daquela fábrica toda, tinha vindo de uma casa de taipa. Ela costurava dia e noite para nos sustentar. Diego continuou, os olhos perdidos na foto. Eu e minha irmã Márcia. Não tinha marido, ele tinha ido embora, era só ela, a máquina velha, e a esperança de dias melhores. Samuel fez um barulhinho e Diego sorriu para ele. Um sorriso diferente, mais suave. Quantos meses ele tem? 6 meses, senhor. Me chama de Diego. Senhor era meu pai, e ele não merece esse título. A amargura na voz era evidente. Mas não, vim aqui para falar do passado. Vim para oferecer um futuro. Se levantou e foi até a janela, observando o movimento lá embaixo. Construí essa fábrica tijolo por tijolo. Comecei vendendo roupa de porta em porta. Depois uma banquinha, uma lojinha, até chegar aqui. Mas nunca esqueci de onde vim. Se virou para Silvia, o olhar sério. Por isso criei um programa especial. Contratar mulheres em situação difícil, mães solteiras, viúvas, mulheres que precisam de uma chance. Mas não é caridade, é trabalho. Duro, muito duro. Eu não tenho medo de trabalho duro, Silvia disse firme. Medo eu tenho é de ver meu filho passar fome. Diego concordou com a cabeça. Então vamos aos detalhes. O salário inicial não é alto, mas é justo. Tem um quartinho em cima da fábrica. Antigamente era depósito, mas dá para arrumar. A creche fica na rua de baixo. As funcionárias deixam. Os filhos lá. Era demais, bom demais. Silvia sentiu as lágrimas querendo cair. Por que eu? O senhor... Quer dizer, você nem me conhece. Conheço o suficiente. Vi seu trabalho, vi sua situação, vi sua determinação e vi... Ele parou como se fosse difícil continuar. Vi minha mãe em você. A mesma luta, a mesma força. Nesse momento, a porta se abriu sem bater. Entrou um homem mais velho, uns 50 anos, cara fechada e roupa mais cara ainda. Diego, precisamos conversar sobre... Ele parou ao ver Silvia. Quem é essa? Roberto. Essa é Silvia, nossa nova costureira. Roberto Alcântara, o sócio. Silvia percebeu na hora que ele não gostou. Os olhos dele passaram por ela como se fosse lixo. Pararam em Samuel, voltaram para Diego. Nova costureira? Não me lembro de termos discutido isso. Não precisamos discutir cada contratação. Diego respondeu calmo, mas firme. Eu vi o trabalho dela, é excepcional. Excepcional? Roberto riu, mas não tinha humor no riso. Uma mendiga com filho no colo? Diego, já falamos sobre seus experimentos sociais. Não é experimento. Diego se levantou, o rosto fechando. É política da empresa. Minha empresa. Nossa empresa. Roberto corrigiu. E eu não concordo em transformar isso aqui em casa de caridade. O clima ficou pesado.
Silvia apertou Samuel, querendo sumir. Tava claro que não era bem-vinda ali, pelo menos não por todo mundo. Com licença. Ela se levantou. Acho melhor eu ir. Você não vai a lugar nenhum, Diego disse firme. Roberto, podemos conversar isso depois, em particular? Roberto olhou de um para o outro, o desgosto evidente. Claro, mas essa conversa não acabou. Saiu batendo a porta. Diego suspirou, esfregando o rosto. Desculpe por isso. Roberto é complicado, mas não se preocupe, eu cuido dele. Eu não quero causar problema, Silvia disse baixinho. Se for atrapalhar, a única coisa que vai atrapalhar é se você não aceitar o emprego. Diego voltou a sentar, puxando uns papéis. Então, o que me diz? Silvia olhou para Samuel no colo. O futuro dele dependia dessa decisão. Eu aceito e prometo que não vai se arrepender. Eu sei que não. Diego começou a preencher os papéis. Pode começar amanhã? Posso começar agora mesmo. Ele riu, e foi a primeira vez que ela viu um sorriso verdadeiro no rosto dele. Calma, primeiro vamos arrumar o quartinho para vocês. Márcia chamou. A irmã apareceu na porta. Oi, Silvia, que bom que veio. Márcia leva ela para ver o quartinho do terceiro andar e pega algumas coisas no almoxarifado. Colchão, roupa de cama, o básico. Pode deixar. Márcia pegou no braço de Silvia. Vem, vou te mostrar tudo. Enquanto subiam as escadas, Márcia falava sem parar. Você vai adorar trabalhar aqui. Diego é exigente, mas é justo. E ele tem um coração enorme, mesmo tentando esconder. O quartinho era pequeno, mas comparado com a casa de Taipa era um palácio. Tinha uma janela, um banheiro pequeno, espaço para uma cama e um berço. Não é grande coisa, Márcia disse meio sem graça. Mas é limpo e seguro. É perfeito, Silvia respondeu, as lágrimas finalmente caindo. É mais do que perfeito. Passaram o resto da tarde arrumando o quartinho. Márcia trouxe não só o básico, mas também umas roupinhas para Samuel, alguns brinquedos, até comida. Para a despensa, Diego que mandou. Ela piscou quando Silvia tentou agradecer. Mas é segredo. À noite, sozinha no quartinho novo com Samuel dormindo no berço improvisado, Silvia se ajoelhou. Obrigada, Senhor, orou baixinho. Obrigada por ter mandado esse anjo na nossa vida. Mas lá no fundo, uma preocupação não saía da cabeça. Roberto Alcântara. O jeito que ele olhou para ela, o desprezo na voz. E Diego tinha dito que ele era sócio. Isso significava que tinha poder. No dia seguinte, acordou cedo, ansiosa para começar. Desceu com Samuel para o refeitório da fábrica, onde as outras costureiras já tomavam café. Quando ela entrou, as conversas pararam. Todas olharam para ela, algumas com curiosidade, outras com desconfiança. Essa é a nova protegida do Dr. Diego. Ouviu alguém sussurrar. A que ele foi buscar no meio do mato. Silvia engoliu seco e foi sentar num canto. Uma senhora gordinha se aproximou, sorriso bondoso no rosto. Não liga para elas não. É sempre assim com novata. Sou Dona Benedita, supervisora do setor A. Silvia. Ela respondeu agradecida. Muito prazer. O prazer é meu. Diego me contou sobre você. Disse que tem mãos de ouro. As outras costureiras ouviram e os cochichos aumentaram. Silvia percebeu que teria que provar seu valor, e rápido. Depois de deixar Samuel na creche, foi para o setor de costura. Era enorme, dezenas de máquinas, mulheres trabalhando concentradas. Diego apareceu e a levou para uma máquina no canto. Começa aqui. Dona Benedita vai te passar o serviço. Qualquer dúvida, me procura. E assim começou. O trabalho era puxado, mesmo as metas altas, a cobrança constante. Mas Silvia estava acostumada com dificuldade. Trabalhava com dedicação total, cada peça perfeita. No final do primeiro dia, tinha produzido mais que muitas veteranas. Dona Benedita ficou impressionada. Menina, tu costura mesmo. Diego não exagerou, mas nem tudo eram flores. Quando foi buscar Samuel na creche, encontrou Roberto Alcântara parado na porta, esperando ela. Então você é a nova aquisição do Diego, ele disse, o tom venenoso. Espero que saiba que ele tem mania de recolher gente necessitada. Nem todas duram. Eu vou durar, Silvia respondeu, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. Veremos. Ele se aproximou, baixando a voz. Diego é sentimental demais pro próprio bem. Eu sou mais prático. Se não produzir lucro, tá fora. Entendeu? Silvia fez que sim. Pegou Samuel e subiu correndo pro quartinho. Trancou a porta e
Encostou nela, o coração acelerado. Roberto ia ser um problema, ela sentia, mas olhando para o filho, para o quartinho limpo, para o emprego que tinha conseguido, decidiu que enfrentaria qualquer problema. Tinha chegado longe demais para desistir agora. E mal sabia ela que a história com Diego ia ficar muito mais complicada. Já fazia um mês que Silvia trabalhava na confecção e sua fama de costureira habilidosa tinha se espalhado. Mas numa sexta-feira chuvosa, algo inesperado aconteceu. Diego apareceu no setor de costura com um tecido especial nas mãos. O rosto preocupado. "Silvia, preciso de você na minha sala, agora." As outras costureiras olharam curiosas enquanto ela o seguia. No caminho ele explicou: "Temos uma encomenda, urgente. Uma cliente importante quer um vestido exclusivo para hoje à noite. Todas as costureiras seniores estão ocupadas com outro pedido grande." Na sala, o tecido estava estendido na mesa. Era uma seda azul noite, das mais caras, que mudava de cor conforme a luz. Junto, um desenho complicado do modelo. "Consegue fazer... Faz isso em 6 horas?" Diego perguntou ansioso. Silvia examinou o desenho. Era complexo, cheio de detalhes, mas não impossível. "Consigo, mas vou precisar de silêncio e concentração total. Pode trabalhar aqui. Eu saio e ninguém te incomoda." "Não," ela disse rápido. "Pode ficar, só fica quieto." E assim começou. Silvia mergulhou no trabalho, suas mãos voando sobre o tecido. Diego ficou ali, fingindo trabalhar em papéis, mas na verdade observando fascinado. Era como ver uma artista pintando, cada movimento preciso, cada corte calculado. 2 horas depois, Márcia entrou com Samuel no colo. "Desculpa interromper, mas ele tá chorando muito na creche. Acho que quer a mãe." Silvia parou dividida. O vestido não podia esperar, mas seu filho... "Deixa ele aqui," Diego disse de repente. "Eu cuido dele enquanto você trabalha." As duas mulheres olharam surpresas. Diego, o empresário sério, cuidando de um bebê? "Eu sei cuidar de criança," ele disse meio defensivo. "Criei Márcia quando nossa mãe morreu." E foi assim que Silvia se viu na situação mais estranha de sua vida, costurando um vestido caríssimo, enquanto seu chefe brincava com seu filho no tapete da sala. "Ele gosta de você," ela comentou quando Samuel riu de algo que Diego fez. "Crianças. E cachorros sempre gostam de mim." Diego respondeu fazendo uma careta que fez Samuel gargalhar. "Acho que é porque eles veem além das aparências." Continuaram assim, num silêncio confortável, quebrado apenas pelas risadas de Samuel. Até que Diego falou, a voz baixa: "Sabe, minha mãe morreu fazendo um vestido assim, de madrugada sozinha tentando terminar uma encomenda. O coração não aguentou o esforço." Silvia parou de costurar olhando para ele. "Quantos anos você tinha?" 12. Márcia tinha 8. Encontrei ela caída sobre a máquina de manhã. A voz dele tremeu. "Por isso construí essa fábrica. Para que nenhuma mulher precise se matar de trabalhar sozinha." "Diego," Silvia começou, mas ele levantou a mão. "Não precisa dizer nada, só tome cuidado, não vale a pena morrer por um vestido." Voltaram ao trabalho, mas algo tinha mudado entre eles. Uma conexão, um entendimento. Quando Roberto entrou sem bater, 2 horas depois, encontrou uma cena que não gostou. Diego no chão com o bebê. Silvia costurando, os dois conversando baixinho. "Que cena tocante," disse sarcástico. "Diego, precisamos revisar os contratos de São Paulo." "Agora não, Roberto." Diego nem olhou para ele. "Estamos com uma encomenda urgente." "Estamos?" Roberto riu. "Desde quando o dono da empresa costura?" "Desde quando eu quiser." Agora Diego olhou para ele, os olhos duros. "Algum problema?" Roberto olhou de um para o outro, o desgosto evidente. "Cuidado, Diego. As pessoas começam a falar quando o chefe passa tempo demais com uma funcionária." "Que falem." Diego voltou a brincar com Samuel. "Agora, se me der licença..." Roberto saiu batendo a porta. Silvia sentiu um frio na barriga. "Ele vai criar problema. Deixa ele tentar." Diego pegou Samuel no colo. "Olha, ele tá com sono. Quer que eu leve ele pro seu quarto?" "Não." Ela respondeu rápido demais. "Quer dizer, eu mesma levo. Só preciso terminar essa barra." Meia hora depois, o vestido estava pronto. Uma obra de arte em seda azul. Cada detalhe perfeito. Diego examinou admirado. "É ainda melhor que o desenho." "Silvia, você tem um dom." Ela corou com o elogio. "É só prática." "Não." Ele se aproximou, os olhos nos dela. "É muito mais que isso, é arte, é paixão, é..." Parou, como se percebesse que tinha se aproximado demais.
Por um momento ficaram ali, parados, perto demais um do outro. O ar ficou carregado de algo que nenhum dos dois queria nomear. Foi Samuel quem quebrou o momento, resmungando no sono. Eu vou levar ele, Silvia disse atrapalhada, pegando o filho. Claro. E Silvia? Diego chamou quando ela já estava na porta. Obrigado, pelo vestido, por hoje. Ela sorriu e saiu rápido. No corredor encostou na parede, o coração acelerado. O que estava acontecendo? Não podia se envolver com o chefe. Não podia estragar a única chance que tinha de dar uma vida digna para o filho. Mas quando deitou Samuel no berço e voltou para a sala pegar suas coisas, encontrou Diego parado na janela, olhando a chuva. Parecia tão sozinho, tão perdido em pensamentos tristes. Diego? Ele se virou e ela viu lágrimas nos olhos dele. Desculpa, é que hoje seria aniversário dela, da minha mãe. Sem pensar, Silvia se aproximou e pegou na mão dele. Ela teria orgulho de você, do que construiu, do bem que faz. Será? A voz dele era de menino perdido. Às vezes acho que construí tudo isso tentando compensar por não ter podido salvar ela. Você era uma criança. Não tinha como salvar ela. Eu sei, mas o coração não sabe. Ele apertou a mão dela. Obrigado por ficar por me ouvir, sempre que precisar. E eles sabiam que algo tinha começado ali. Algo que não deveria, que era complicado, que Roberto usaria contra eles. Mas naquele momento, dois corações feridos encontraram conforto, um no outro. Do lado de fora da sala, escondido nas sombras, Roberto Alcântara sorria. Tinha ouvido o suficiente. Diego estava se envolvendo com a costureira pobretona, e isso seria a ruína dele. Era só questão de tempo e paciência. Nos dias seguintes, Silvia tentou manter distância, focar no trabalho. Mas era difícil quando Diego aparecia sempre com alguma desculpa. Um tecido especial para ela avaliar, uma técnica nova para ensinar, um problema que só ela podia resolver. As pessoas estão comentando, Dona Benedita avisou um dia. Cuidado, menina, patrão é patrão, empregada é empregada. Misturar essas coisas nunca dá certo. Silvia sabia que ela tinha razão. Mas como explicar que não era só atração? Que era reconhecimento de duas almas que conheciam a mesma dor, o mesmo tipo de perda. Uma noite, trabalhando até tarde num pedido especial, ela encontrou Diego no refeitório vazio. Ele estava sentado sozinho, comendo um sanduíche qualquer. Cadê? O jantar chique de empresário. Ela brincou sentando do outro lado da mesa. Em casa não tem ninguém esperando. Ele respondeu simples. Pra que jantar chique sozinho? E Márcia? Saiu com o namorado. Ele deu um meio sorriso. Pelo menos ela teve mais sorte no amor que eu. Ficaram ali conversando, compartilhando histórias. Diego contou sobre a luta para construir a empresa, os preconceitos que enfrentou, as noites sem dormir. Silvia falou sobre os meses na casa de Taipa, o medo, a solidão. Nós somos parecidos, Diego disse por fim. Dois sobreviventes, tentando fazer sentido do mundo. Mas você conseguiu, olha tudo o que construiu. Construir prédios e máquinas. Mais um lar, uma família. Ele balançou a cabeça. Isso eu não consegui. Silvia queria dizer que ele podia conseguir, que merecia ser feliz. Mas as palavras não saíam. Porque no fundo, ela sabia que se abrisse essa porta, não teria volta. E Roberto Alcântara continuava observando, planejando, esperando o momento certo de atacar. 3 meses se passaram, e a vida de Silvia tinha mudado completamente. Não era mais apenas uma costureira, tinha virado líder de equipe, ensinando outras mulheres as técnicas que aprendera sozinha. Diego tinha criado um projeto especial, um ateliê só para mulheres da zona rural, e colocou Silvia para coordenar. Tu vai ver, dizia para cada nova mulher que chegava. Gente pode muito mais do que imagina. Mas numa manhã de segunda-feira tudo começou a desmoronar. O primeiro sinal foi quando o fornecedor de tecidos ligou cancelando a entrega. Como assim não vai entregar? Silvia perguntou no telefone. Temos um contrato. Ordens de cima. Respondeu o homem antes de desligar. Meia hora depois, 2 clientes grandes cancelaram pedidos. Depois mais 3. Diego chegou correndo no ateliê, o rosto transtornado. O que está acontecendo? Silvia perguntou preocupada. Roberto, ele disse entre dentes. Ele está usando os contatos dele para nos sabotar. Mas por quê? Diego olhou para ela e havia algo nos olhos dele que fez o coração dela acelerar. Porque ele sabe sobre nós.
Não tem nós, Diego. Somos chefe e funcionária. É mesmo? Ele se aproximou. Então, por que eu não consigo parar de pensar em você? Porque toda manhã a primeira coisa que quero é ver você e Samuel. Diego, não. Mas as palavras morreram quando ele tocou o rosto dela. Eu tentei lutar contra isso, Sílvia, mas não consigo mais. Quando vejo você com as outras mulheres ensinando, liderando, sendo essa força da natureza, eu me apaixonei. Completamente. As lágrimas vieram aos olhos dela. Não pode. Vai estragar tudo. Meu emprego, minha vida. Eu protejo você sempre. Como o Roberto já está destruindo tudo. Como para confirmar, Dona Benedita entrou correndo. Diego, mais fornecedores cancelando e tem um grupo de investidores lá embaixo querendo falar com você. Diego fechou os olhos respirando fundo. Eu resolvo isso. Olhou para Sílvia. Confia em mim. Mas as coisas só pioraram. Roberto tinha espalhado rumores de que Diego estava desviando dinheiro da empresa para projetos pessoais, uma referência velada ao ateliê rural. Os investidores ficaram nervosos, ameaçaram retirar o apoio. À noite, Sílvia encontrou Diego, sozinho na sala, papéis espalhados na mesa, a cabeça nas mãos. Quanto perdemos? Ela perguntou baixinho. 60% dos contratos. Se não reverter isso até sexta-feira, ele não completou. A culpa é minha, Sílvia disse, as lágrimas caindo. Se eu não tivesse aparecido... Não, Diego. Levantou pegando as mãos dela. A culpa é do Roberto e da ganância dele. Ele nunca entendeu que essa empresa é mais que dinheiro. Mas o ateliê e as mulheres, elas dependem desse trabalho. Eu sei. A voz dele estava rouca de emoção. Por isso não vou desistir. Naquele momento, a porta se abriu e Roberto entrou, sorriso vitorioso no rosto. Que cena comovente. O casal apaixonado unido na desgraça. Sai daqui, Roberto, Diego rosnou. Sair? Da minha empresa? Ah, Diego, você não entendeu ainda? Com essa crise que você criou, os investidores estão do meu lado. Mais alguns dias e vou ter controle total. Sobre o meu cadáver. Roberto riu. Pode ser arranjado, mas prefiro ver você perder tudo. A empresa, a reputação e ela. Olhou para Sílvia com desprezo. Volta para a casa de taipa de onde nunca devia ter saído. Sílvia sentiu como se tivesse levado um soco. Como ele sabia sobre a casa de taipa? Ah, sim, Roberto continuou, vendo a surpresa dela. Eu pesquisei, sei tudo. A gravidez, a expulsão de casa, os meses de miséria. Imagina quando os clientes souberem que tipo de gente está liderando nossos projetos? Você não ousaria. Diego deu um passo ameaçador. Já ousei. Amanhã sai em todos os jornais de negócios. Empresário perde a cabeça por mendiga. Vai ser um escândalo delicioso. Diego avançou, mas Sílvia segurou o braço dele. Não vale a pena. Ele não vale a pena. Roberto saiu rindo, deixando os dois sozinhos. Sílvia soltou Diego e foi até a janela olhando a noite lá fora. Acabou. Ela disse baixinho. Eu devia ir embora. Sumir antes que fique pior. Nem pense nisso. Diego a abraçou por trás. Nós vamos lutar. Como? Ele tem o poder, os contatos, tudo. Mas nós temos algo que ele não tem. Diego a virou para ele. Nós temos a verdade do nosso lado. E temos um ao outro. Naquele momento, o celular de Sílvia tocou. Era Dona Benedita, a voz apressada. Sílvia, as mulheres do ateliê estão todas aqui. Disseram que vão trabalhar a noite toda, sem pagamento se preciso. Não vão deixar o projeto morrer. Sílvia começou a chorar. Elas vieram, todas, e trouxeram as vizinhas, as primas, até Dona Firmina está aqui. Dona Firmina? Sílvia se lembrou da parteira que ajudou no nascimento de Samuel. Diego pegou o telefone. Dona Benedita, aguenta aí. Estamos indo. Quando chegaram no ateliê, a cena era emocionante. Dezenas de mulheres, cada uma em uma máquina, costurando como se a vida dependesse disso. E de certa forma dependia mesmo. A gente não vai deixar esse homem ruim destruir nosso sonho, gritou uma delas quando viu Diego e Sílvia. Isso aqui mudou nossa vida, disse outra. Agora podemos sustentar nossos filhos com dignidade. Diego ficou emocionado. Subiu numa cadeira e falou. Eu prometo para vocês, enquanto eu tiver um sopro de vida, esse ateliê não fecha. Vamos mostrar para o Roberto e para todo mundo do que somos capazes. As mulheres aplaudiram e voltaram ao trabalho, com energia renovada. Sílvia olhou para Diego, o coração cheio de admiração.
Ele arriscava tudo por um ideal, por pessoas que o mundo considerava insignificantes. Eu te amo, ela disse de repente sem conseguir segurar mais. Diego a olhou surpreso, depois sorriu. Eu também te amo. Desde o dia que te vi naquela casa de Taipa lutando sozinha, eu soube que você era especial. Se beijaram ali no meio do ateliê, sob os aplausos e gritos de alegria das mulheres. Era oficial. Estavam juntos na vida e na luta. Mas a guerra com Roberto estava só começando. Na manhã seguinte, como prometido, a notícia estava em todos os lugares. Escândalo na Confecções Esperança. Dono se envolve com funcionária de passado duvidoso. Os telefones não paravam de tocar. Clientes cancelando, fornecedores cobrando, investidores exigindo explicações. Diego tentava apagar um incêndio atrás do outro, mas era demais. Temos que fazer algo drástico, Silvia disse no meio do caos. Algo que vire o jogo. O quê? Ela olhou para ele, uma ideia se formando. E se a gente transformar isso que ele vê como fraqueza em nossa força e se mostrarmos para o mundo que não temos vergonha de quem somos? Como? Deixa comigo, mas vou precisar da sua confiança total. Diego não hesitou. Você tem, sempre. E assim, enquanto Roberto saboreava sua aparente vitória, Silvia começava a arquitetar algo que mudaria tudo. O jogo não tinha acabado. Na verdade, estava só começando. A chuva caía forte naquela manhã, quando Silvia acordou com batidas urgentes na porta. Samuel, agora com quase 2 anos, se mexeu no berço, mas não acordou. Eram 5 da manhã. Quem seria essa hora? Silvia, abre, minha filha. O coração dela gelou. Conhecia aquela voz, mesmo depois de tanto tempo. Era Dona Conceição, sua mãe, a mesma que tinha virado o rosto quando ela foi expulsa de casa. Com as mãos tremendo, abriu a porta. A mulher na sua frente parecia ter envelhecido 10 anos. Os cabelos brancos, o rosto marcado por rugas de sofrimento, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe! A palavra saiu num sussurro. Minha filha. Dona Conceição se jogou nos braços de Silvia, chorando desesperada. Me perdoa por tudo. Silvia ficou paralisada. Quantas noites tinha sonhado com esse momento? Mas agora que acontecia, não sabia o que sentir. A mágoa ainda doía, mas ver a mãe assim partia o coração. Entra, disse por fim. Tá chovendo. Dona Conceição entrou, os olhos procurando. Quando viu Samuel no berço, as lágrimas aumentaram. É ele, meu neto. É sim. Samuel, posso pegar? Silvia hesitou, mas concordou. Dona Conceição pegou o menino com cuidado infinito, como se fosse quebrar. Samuel abriu os olhinhos, curioso com a desconhecida. Ele tem seus olhos, a mãe sussurrou. Igualzinho quando tu era pequena. Por que veio, mãe, depois de tanto tempo? Dona Conceição sentou ainda com Samuel no colo. Teu pai, Silvia, ele tá doente, muito doente. O médico disse que não. Tem muito tempo. O mundo pareceu parar. Apesar de tudo, apesar da expulsão, das palavras cruéis, era seu pai. Ele sabe que tu veio? Não. Ele não sabe nem que eu descobri onde tu trabalha. Mas, Silvia, a voz dela quebrou. Ele não dorme direito desde aquele dia. Acorda gritando o teu nome. O arrependimento tá matando ele mais rápido que a doença. Ele me expulsou, mãe. Me chamou de... Silvia não conseguiu completar. Eu... sei. E eu deixei. Fui covarde, com medo de enfrentar ele. Mas não passa um dia que eu não me arrependa. Nesse momento, a porta se abriu e Diego entrou. Tinha ido buscar café para eles tomarem juntos, como faziam toda manhã agora. Parou ao ver a cena. Diego, essa é minha mãe, Silvia disse, a voz tensa. Diego se aproximou, estendendo a mão. Prazer, senhora. Sou Diego, namorado de Silvia. Dona Conceição olhou dele para a filha, processando. Tu é o dono da fábrica? O que tirou minha filha da miséria? Sua filha se tirou da miséria sozinha. Diego corrigiu gentil. Eu só dei a oportunidade. Mãe estava contando que pai tá doente, Silvia explicou. O rosto de Diego se suavizou. Ele sabia o quanto aquela ferida doía em Silvia. Sinto muito, Dona Conceição. Ele quer ver ela, a mãe continuou. Quer pedir perdão antes que seja tarde. Não. Silvia se levantou agitada. Ele me expulsou grávida, me deixou na rua. Agora quer perdão porque tá morrendo? Silvia, Diego tentou acalmar. Não, Diego, tu não entende. Tu não ouviu as palavras dele. Tu não sentiu a porta batendo nas tuas costas.
Samuel começou a chorar com a agitação e Dona Conceição o embalou. Shh, netinho, tá tudo bem. Ver a mãe com seu filho quebrou algo dentro de Sílvia. Começou a chorar, anos de dor transbordando. Diego a abraçou, deixando ela desabar em seus braços. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, Dona Conceição disse baixinho. Mas teu pai mudou, filha. A culpa transformou ele. Passa os dias lendo a Bíblia, orando por perdão. Tarde demais, Sílvia murmurou contra o peito de Diego. Talvez, a mãe concordou. Mas o perdão não é só para quem recebe, é para quem dá também. Tu carrega essa mágoa há anos. Não seria hora de se libertar? Diego afagou os cabelos de Sílvia. Amor, a decisão é sua. Mas pensa, se ele morrer sem vocês se reconciliarem, como vai ficar teu coração? Sílvia se afastou enxugando as lágrimas. Olhou para a mãe, para o filho, para Diego, sua nova família. A que escolheu, não a que nasceu. Se eu for, disse devagar, não é por ele, é por mim. Para fechar esse capítulo, eu vou com você, Diego, disse firme. Não, isso é algo que preciso fazer sozinha. Então esperamos no carro. Eu, sua mãe e Samuel. Você não vai enfrentar isso sozinha nunca mais. Dona Conceição chorou de novo. Ele é um bom homem, filha. Tu merece. Eu sei. Sílvia pegou Samuel no colo. Mas tem mais coisa, mãe. Roberto Alcântara, o sócio do Diego, tá tentando destruir a gente. Publicou nossa história nos jornais. Eu vi. Dona Conceição baixou a cabeça. A cidade toda viu. Foi assim que descobri onde tu tava. E o que o povo tá dizendo? A mãe hesitou. Alguns julgam. Sempre tem os que gostam de julgar. Mas muitos admiram tua força. As mulheres, principalmente, sabem o que é lutar. Sozinha. A conversa foi interrompida por batidas urgentes. Márcia entrou correndo, o rosto pálido. Diego, Sílvia, vocês precisam ver isso. Ligou a TV do quartinho. O jornal local estava passando uma reportagem e lá estava Roberto, dando entrevista, destilando veneno. É inadmissível, ele dizia para a repórter, transformar uma empresa séria num projeto de caridade, contratar pessoas sem qualificação, com passado duvidoso. Os investidores estão revoltados. Desgraçado, Diego rosnou. Mas então aconteceu algo inesperado. A repórter virou para a câmera. Mas parece que nem todos concordam com o Sr. Alcântara. Vamos ao vivo com nossa equipe. A imagem mudou e Sílvia ofegou. Era à frente da confecção e tinha uma multidão. Mulheres, dezenas delas, com cartazes. Apoiamos Sílvia. Confecções Esperança mudou nossa vida. De Taipa a empresária. Orgulho nordestino. Como vocês podem ver, a repórter continuou, funcionárias e ex-funcionárias se reuniram em apoio a Sílvia Santos e Diego Oliveira. Dona Benedita apareceu na tela. Essa menina é um exemplo. Saiu do nada e hoje lidera. Ensina, transforma vidas. Se isso não é qualificação, não sei o que é. Outra mulher. Meu marido me abandonou com 3 filhos. O ateliê da Sílvia me deu dignidade de volta. E assim foram. Uma após outra, contando suas histórias. Mães solteiras, viúvas, mulheres que a sociedade tinha descartado, todas ali. Unidas, Diego abraçou Sílvia. Viu? Roberto calculou mal. Achou que a vergonha te destruiria, mas virou orgulho. Eu não acredito. Sílvia chorava. Mas agora eram lágrimas diferentes. Acredite. Márcia sorriu. E tem mais. Recebi 5 ligações de clientes novos. Querem apoiar uma empresa com responsabilidade social. O telefone de Diego tocou. Ele atendeu, o rosto ficando sério. Entendi, vamos para aí. Desligou e olhou para todos. Era o advogado. Roberto convocou reunião de emergência com os investidores. Quer forçar minha saída da presidência. Não. Sílvia agarrou o braço dele. Não podem fazer isso. Podem se tiverem votos suficientes. Preciso ir. Nós vamos. Sílvia corrigiu. Juntos. Sílvia. Não, vai ser pesado. Roberto vai atacar você. Que ataque? Não tenho mais vergonha. Da minha história. Tu me ensinou isso. Diego a beijou. Você me ensina todos os dias a ser mais forte. Eu fico com Samuel. Dona Conceição ofereceu. Vão lutar por vocês. 1 hora depois, estavam na sala de reuniões. Roberto já estava lá, sorriso vitorioso no rosto. Os investidores pareciam desconfortáveis. Que bom que vieram. Roberto disse sarcástico. Assim podem ouvir sua sentença. A única sentença aqui vai ser a sua.
Diego respondeu calmo. Veremos. Roberto se virou para os investidores. Senhores, como podem ver, Diego perdeu completamente o juízo. Trouxe até a namorada para a reunião de negócios. Sílvia é gerente do ateliê rural, Diego corrigiu. Tem todo o direito de estar aqui. Gerente? Roberto riu. Uma menina sem estudo que foi expulsa de casa grávida aos 16 anos? Uma mulher. Sílvia se levantou, a voz firme. Que aos 18 anos saiu da miséria com o próprio trabalho. Que aprendeu sozinha uma profissão. Que hoje lidera 30 mulheres e gera lucro para a empresa. Lucro? Roberto zombou. Aquele projetinho de caridade? Aquele projeto, Diego interveio, aumentou nossa produção em 20% e abriu um mercado novo, moda com propósito social. Um dos investidores, Sr. Cardoso, se pronunciou. Vi a reportagem hoje. Impressionante o apoio popular. Popular. Roberto cuspiu a palavra. Desde quando nos importamos com populares? Desde quando percebemos que são consumidores também? Outro investidor disse. Diego tem os números do ateliê. Diego sorriu, estava preparado. Mostrou planilhas, gráficos, projeções. O ateliê não só se pagava, como tinha potencial de crescimento enorme. Além disso, Sílvia adicionou, acabamos de receber proposta de uma grife internacional. Querem uma linha exclusiva feita por nossas costureiras. Trabalho artesanal com história. Roberto empalideceu. Que grife? Diego mostrou a carta. Era uma das maiores do mundo. Os investidores se entreolharam, impressionados. Parece, disse Sr. Cardoso, que o projeto social é também bom negócio. Mas, Roberto gaguejava. E o escândalo? A reputação? Que escândalo? Diego perguntou. Amar uma mulher trabalhadora? Dar oportunidade a quem precisa? Se isso é escândalo, assumo com orgulho. Eu também, Sílvia completou. A votação foi rápida. Roberto não só perdeu a tentativa de tirar Diego, como foi advertido por conduta antiética. Saiu da sala furioso, prometendo vingança. Do lado de fora, Diego e Sílvia se abraçaram. Tinham vencido uma batalha, mas a guerra continuava. Agora, Diego disse, vamos resolver a questão do seu pai. Sílvia respirou fundo. Era hora de enfrentar o último fantasma do passado. Mas agora não estava sozinha. Tinha Diego, tinha Samuel, tinha até a mãe de volta. A menina expulsa de casa tinha se tornado mulher, mãe, líder, amada. Vamos, concordou. É hora de perdoar. Mas mal sabiam eles que Roberto não desistiria fácil e que a visita ao pai doente revelaria segredos que mudariam tudo mais uma vez. A casa dos pais de Sílvia parecia menor do que ela lembrava. A mesma casa que um dia foi lar, depois prisão, e por fim o lugar de onde foi expulsa. Agora, aos 18 anos, mãe de Samuel, que já tinha 2 anos e caminhava agarrado em sua mão, ela voltava como uma mulher diferente. Diego esperava no carro com Dona Conceição. Tem certeza que não quer que eu vá junto? Perguntou mais uma vez. Preciso fazer isso sozinha. Sílvia respondeu beijando-o. Mas obrigada por estar aqui. Respirou fundo e bateu na porta. O tempo pareceu parar até que ouviu passos arrastados. A porta se abriu e ela quase não reconheceu o homem na sua frente. João Batista tinha emagrecido demais, a pele amarelada, os olhos fundos. Mas foram esses olhos que se encheram de lágrimas ao vê-la. Sílvia? A voz saiu fraca, incrédula. Minha filha? Antes que ela pudesse responder, ele caiu de joelhos. Ali, na porta de casa, o homem que um dia a expulsou se ajoelhou chorando. Perdão, ele soluçava. Perdão, minha filha. Eu fui um monstro, um pai desnaturado. Sílvia sentiu o coração se partir. Toda a raiva, toda a mágoa, tudo derreteu vendo aquele homem quebrado no chão. Se ajoelhou também e o abraçou. Pai, não. Ele se afastou. Não me chama de pai, eu não mereço. Que pai expulsa a filha grávida? Que pai vira as costas para o próprio sangue? Pai, levanta. Vamos entrar. Ajudou ele a se levantar e entraram. A casa estava diferente. Nas paredes onde antes tinha versículos de julgamento, agora tinha palavras de amor e perdão. E fotos. Fotos dela que a mãe tinha guardado escondido. João Batista notou o olhar dela. Tua mãe achava que eu não sabia, mas eu sabia. Via ela, chorando olhando tuas fotos quando pensava que eu estava dormindo. Samuel, que até então estava quietinho, puxou a saia da mãe. Mamãe, quem é? João Batista olhou para o menino e as lágrimas aumentaram.
É meu neto. Meu Deus, é meu neto. Samuel, Sílvia disse suave. Esse é seu avô. O menino olhou curioso para o homem chorando. Então, com a inocência das crianças, estendeu os bracinhos. Vô, tá dodói? João Batista o pegou no colo com mãos trêmulas. Sim, netinho, o vô tá dodói, mas vendo você já tá melhorando. Sentaram na sala, a mesma onde tudo tinha terminado 2 anos atrás. João Batista não soltava Samuel, como se temesse que fosse uma ilusão. Sílvia, ele começou, a voz embargada. Não passa um dia que eu não me arrependa. Quando acordei, no outro dia e vi que tu tinha mesmo ido embora. Foi como se arrancassem meu coração. Por que não me procurou então? Orgulho, maldito orgulho. E medo. Medo de que tu não me perdoasse. Medo de ver o ódio nos teus olhos. Ele tossiu, e Sílvia viu sangue no lenço. Agora é tarde. Deus está me levando e eu mereço. Mas precisava te ver uma vez mais. Pedir perdão. Pai, eu te perdoo. Ele balançou a cabeça. Não, é muito fácil. Eu te fiz passar fome, frio, medo. Uma menina de 16 anos sozinha no mundo por minha culpa. Mas eu sobrevivi. Olha, Sílvia pegou as mãos dele. Eu trabalho, sustento meu filho, até lidero outras mulheres. O sofrimento me fez forte. Tua mãe contou. Disse que tu virou uma mulher importante, que tem até um homem bom que te ama. Ele hesitou. Ele tá aí fora? Tá com a mãe. Posso conhecer ele? Sílvia foi chamar Diego. Quando ele entrou, João Batista tentou se levantar, mas Diego o impediu. Fique sentado, seu João. Prazer, sou Diego. O prazer é meu. Obrigado. Obrigado por cuidar dela quando eu falhei. Sílvia não precisa de ninguém. Para cuidar dela, Diego disse com carinho. Ela é a mulher mais forte que conheço. Passaram a tarde conversando. João Batista queria saber tudo. Como ela sobreviveu, onde morou, como aprendeu a costurar. Chorou quando soube da casa de taipa, do parto sozinha, das noites de fome. Eu mereço o inferno, disse por fim. Não tem perdão para um pai que faz isso. Tem sim. Sílvia segurou a mão dele. O perdão sempre existe para quem se arrepende, de verdade. Tu me ensinou isso, lembra? Nas histórias da Bíblia que contava quando eu era pequena. Foi quando o telefone de Diego tocou. Ele atendeu e o rosto fechou. Roberto fez o quê? Tá, tô indo pra aí. O que houve? Sílvia perguntou, preocupada. Roberto, ele invadiu a fábrica com seguranças. Tá dizendo que tem uma liminar para tomar controle. Não, eu preciso ir. Diego se virou para João Batista. Desculpe, seu João. Vai, meu filho. Protege o que é de vocês. O velho segurou a mão de Sílvia. Vai com ele, filha. Teu lugar é ao lado dele. Mas, pai, eu tô bem, melhor do que mereço estar. Vai. Sílvia beijou o pai na testa, pegou Samuel e correu para o carro. No caminho, Diego explicou melhor. Roberto tinha conseguido uma liminar, questionando as decisões financeiras, alegando má gestão. Quando chegaram na fábrica, era um caos. Seguranças na porta, funcionárias do lado de fora, algumas chorando. Roberto estava na entrada, documento na mão, sorriso vitorioso. Tarde demais, Diego. A justiça reconheceu que você não tem condições de dirigir essa empresa. Muito envolvimento emocional, pouco tino comercial. Isso não vai ficar assim, Diego rosnou. Já ficou. E a primeira coisa que faço como novo presidente é fechar aquele lixo de ateliê rural. Demitir todas aquelas mulheres improdutivas. Foi Sílvia quem explodiu. Improdutivas, elas trabalham mais que qualquer um. Ah, a namoradinha. Roberto a olhou com desprezo. Você também está demitida, obviamente. Pode voltar para casa de taipa, de onde nunca devia ter saído. Mas então, algo inesperado aconteceu. As mulheres do ateliê que tinham chegado ao saber da confusão começaram a se posicionar na frente da fábrica. Primeiro 5, depois 10, depois 20, 30, 50. Vinham de todos os lados. O que é isso? Roberto perguntou nervoso. Dona, Benedita se adiantou. Isso é solidariedade. Se quer entrar na fábrica, vai ter que passar por cima de nós. Eu tenho uma liminar. E nós temos dignidade, gritou uma das costureiras. Essa fábrica nos deu vida. Não vamos deixar você destruir. Mais mulheres chegavam. E não só funcionárias, vinham clientes, fornecedoras, mulheres da comunidade. Em minutos, eram mais de 100. Chamem a polícia, Roberto ordenou aos seguranças. Pode chamar, disse. Outra mulher. Vamos para a cadeia se preciso, mas não saímos daqui. Foi quando chegou a equipe de reportagem. A mesma repórter de antes, agora ao vivo.
Cenas emocionantes na Confecções Esperança. Funcionárias e comunidade se unem contra o que chamam de golpe empresarial. Roberto tentou falar, mas foi vaiado. Diego, por outro lado, foi recebido com aplausos quando se pronunciou. Essa empresa foi construída com um propósito: dar oportunidade a quem precisa. Se perdermos isso, perdemos nossa alma. Prefiro falir do que trair esse princípio. Sílvia pegou o microfone. Eu tinha 16 anos quando fui expulsa de casa grávida. Morei numa casa de taipa, passei fome, quase morri no parto, mas sobrevivi. E foi essa empresa, foi Diego. Foram vocês que me deram uma chance. Agora tenho 18 anos, sustento meu filho com dignidade, ajudo outras mulheres. Isso não tem preço. O impacto foi imediato. O telefone da emissora começou a tocar. Pessoas oferecendo apoio, clientes prometendo comprar apenas da Confecções Esperança, investidores questionando a liminar. Então aconteceu o milagre. Um carro luxuoso parou, e dele desceu a representante da grife internacional que tinha feito a proposta. Madame Claudette, francesa, elegante, poderosa. O que está acontecendo aqui? Perguntou com sotaque carregado. Roberto tentou se explicar, mas ela o cortou. Sei quem você é, Monsieur Alcântara, e sei o que representa. Ganância sem propósito. Se virou para Diego e Sílvia. É com vocês que quero negociar. Pessoas que entendem que moda é mais que lucro, é transformação. Mas eu tenho controle da empresa agora. Roberto protestou. Então não terá nosso contrato, simples assim. Ela olhou para a multidão de mulheres. Prefiro trabalhar com elas. Que tal criarmos uma cooperativa? Sem atravessadores gananciosos? O pânico tomou conta de Roberto. Sem o contrato internacional com a rejeição pública, os investidores fugiriam. Em minutos, recebeu várias ligações. A liminar foi suspensa, pending revisão. Isso não acaba. Aqui! Ele gritou enquanto era escoltado para fora. Vocês vão se arrepender! Mas ninguém ouviu. Estavam todos celebrando. Diego abraçou Sílvia e a girou no ar. Conseguimos! Nós conseguimos, ela corrigiu. Todos nós. Madame Claudette se aproximou. Agora podemos conversar negócios de verdade? Quero uma coleção inteira feita por essas mulheres guerreiras, com a história de vocês. Naquela noite, depois de toda a emoção, Sílvia voltou para a casa dos pais. João Batista estava deitado, mas sorriu ao vê-la. Vi tudo na TV, disse fraco. Tô orgulhoso de você, filha. Obrigada, pai. Sílvia, preciso te contar uma coisa. Sobre o rapaz, o Marcos. O nome fez ela estremecer. O pai de Samuel, que tinha sumido quando soube da gravidez. Ele veio aqui, há 1 ano. Queria saber de você. Tess, eu expulsei ele também. Disse que não sabia onde tu estava, mas ele deixou isso. João Batista tirou um envelope da gaveta. Disse que se um dia eu te encontrasse... Sílvia abriu. Era uma carta e um cheque. Muito dinheiro. A carta pedia... Perdão, dizia que tinha sido covarde, que queria ajudar. Não preciso do dinheiro dele. Sílvia disse firme. Nem do perdão. Samuel tem tudo o que precisa. Tem a mim, tem Diego que o ama como filho. Diego é um bom homem. Vai fazer você feliz. Ele já faz, pai, todos os dias. João Batista segurou a mão dela. Casa com ele. Não espera não. A vida é curta demais para desperdiçar amor. 3 dias depois, João Batista morreu dormindo. Tinha feito as pazes com a filha, conhecido o neto morrido perdoado. O enterro foi simples, mas bonito. Sílvia chorou, mas eram lágrimas de paz. 1 mês depois, numa cerimônia íntima na própria fábrica, com todas as costureiras presentes, Sílvia e Diego se casaram. Ela fez o próprio vestido, cada ponto dado com amor. Samuel entrou com as alianças, fazendo todos rirem quando saiu correndo no meio do caminho. Roberto Alcântara foi preso por fraude empresarial. A grife internacional assinou contrato de exclusividade. O ateliê rural virou modelo nacional replicado em várias cidades. E a casa de taipa foi transformada em museu da marca. Uma placa na entrada dizia: aqui viveu Sílvia Santos Oliveira. Aqui nasceu Samuel. Aqui começou um império construído com linha, agulha e esperança. 5 anos depois, Sílvia estava no palco de um grande evento de moda em São Paulo. CEO da Confecções Esperança, empregando 1000 mulheres, mudando vidas. Samuel, agora com 7 anos, assistia orgulhoso com Diego, que tinha adotado o menino, oficialmente. Tudo começou, ela dizia para a plateia lotada, numa casa de taipa.
Eu tinha 16 anos, estava grávida e sozinha. Hoje tenho 23, sou empresária, esposa, mãe. A diferença? Alguém acreditou em mim. Alguém me deu uma chance. É isso que fazemos. Damos chances. O auditório explodiu em aplausos. No camarim depois, Diego a abraçou. Orgulhoso de você. Nós conseguimos, amor. Do fundo do poço ao topo. Juntos. E é só o começo. Ele sorriu. Aliás, tenho uma notícia. Que notícia? Ele colocou a mão na barriga dela. Que tal darmos um irmãozinho para o Samuel? Silvia arregalou os olhos, depois sorriu. A vida que começou com uma expulsão, agora transbordava de amor e possibilidades. Das cinzas ao império, o amor tinha vencido. Meu povo, vocês viram como a religiosidade sem amor quase destruiu uma família? O pai de Silvia conhecia todos os versículos, não perdia um culto, mas faltou o principal, o amor que Jesus ensinou. A religião sem compaixão é só letra morta que condena e expulsa, mas a verdadeira transformação vem quando entendemos que Jesus nos amou primeiro, quando não merecíamos nada. Foi esse amor que transformou João Batista no final. Foi esse perdão que curou as feridas. Porque a salvação não vem das nossas obras, ou do quanto somos religiosos, mas do favor imerecido que Jesus fez por nós na cruz. E você que está aí assistindo, será que não está na hora de perdoar alguém? De pedir perdão? De amar como Jesus amou sem julgar, sem condenar? Quantas Sílvias estão sofrendo por aí porque encontraram religião em vez de amor? Quantos filhos e filhas foram rejeitados em nome de uma santidade que Jesus nunca pregou? Pense nisso, e se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder do perdão e do amor verdadeiro. Não esqueça de escrever nos comentários a sua opinião sobre essa história, pois sua opinião é muito importante para nós. Vai ser um prazer ler seu comentário e dar um coraçãozinho. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma história transformadora e clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Do sofrimento ao amor, o milionário que a salvou da vida de angústia na roça. Mais uma história emocionante de superação e fé que vai mudar sua forma de ver a vida.